Olá, bom dia. Segunda-feira, 6 de julho, são 8 horas e 17 minutos. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Senadores devem votar esta semana 2 medidas provisórias que trancam a pauta do plenário. Uma delas pode aumentar o salário de aposentados e pensionistas. Na sequência, pode ser analisado o projeto que revoga a participação obrigatória da Petrobras no modelo de partilha na exploração de petróleo da camada pré-sal. A matéria acaba com a obrigatoriedade de a Petrobras atuar como única operadora no pré-sal, o que inclui atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção nos campos. O projeto foi discutido em uma sessão temática com especialistas e esteve na pauta de votações na semana que passou, mas um acordo de líderes adiou a análise. Por conta da Petrobras viver os problemas que viveu, por conta dela não ter condição de ser operadora exclusiva de todos esses campos e de ter um capital mínimo de 30%, o governo não fez os leilões e isso atrasou a expansão da atividade no Brasil. Portanto, não tem pé, não tem cabeça, não faz sentido que a gente não faça essas mudanças, mantendo o pré-sal, mas dando liberdade à Petrobras para que ela possa fazer suas opções e permitindo que o setor de petróleo e gás possa contribuir de maneira afirmativa com a economia brasileira. A Petrobras é uma empresa que tem capacidade de investimento, tanto é que apresentou já um balanço positivo esse ano, será positivo novamente o segundo trimestre, conseguiu recursos tanto internamente quanto internacionalmente para financiar a companhia e financiar inclusive investimentos, e é muito importante que ela seja operadora exclusiva, porque isso garante uma exploração racional e não predatória, garante a política de nacionalização de componentes do processo da exploração. O projeto continua na ordem do dia, mas agora só pode ser analisado depois da votação de 2 medidas provisórias que chegaram aqui ao Senado e trancam a pauta. A primeira é a MP 672, que ampliou até 2019 a política de valorização do salário mínimo. A medida prevê reajuste anual com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor e no crescimento do PIB nos 2 anos anteriores. Uma emenda da Câmara dos Deputados incluiu os aposentados e pensionistas nesse reajuste. A outra, a MP 673, dispensa máquinas agrícolas de emplacamento e licenciamento e prorroga para dezembro de 2019 o prazo para agricultores renegociarem dívidas do Programa de Aquisição de Alimentos. Também está na pauta do plenário o projeto de lei do Senado que estabelece um regime especial de atendimento socioeducativo dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ser aplicado a menores que praticarem, mediante violência ou grave ameaça, praticarem crimes mediante violência ou grave ameaça. Pessoas entre 18 e 26 anos que estiverem envolvidos, quando menores, em crimes graves, poderão ter internação de até 8 anos e ser cumprida em estabelecimento especial separado dos demais internos. Comissões do Senado também se reúnem nesta segunda-feira. Confira os destaques. A Comissão de Direitos Humanos debate a reforma política. Foram convidados integrantes dos partidos PSTU, PSOL, PCB e Partido da Causa Operária. A Comissão de Especialistas, que elabora um anteprojeto de reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica, tem reunião de trabalho às 10 horas. E às 19h30, a CPI, que investiga o assassinato de jovens, realiza audiência pública com o delegado de polícia Orlando Zacconi Délia Filho e com o representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O Congresso deve instalar nesta quarta-feira comissões para examinar 4 medidas provisórias. São elas: a 676, que propõe uma alternativa à regra de aposentadoria aprovada pelo Congresso e que pôs fim ao fator previdenciário; a MP 677, que autoriza a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESF, a participar do Fundo de Energia do Nordeste; a 678, que amplia a possibilidade de utilização do regime diferenciado de contratações para a segurança pública. A intenção principal dela é facilitar a construção de centros de comando e controle para atuação em grandes eventos como os Jogos Olímpicos de 2016 e, por fim,
a 679, que trata da autorização para a execução de obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica temporária às Olimpíadas e Paralimpíadas. A medida permite ainda que imóveis habitacionais da União, entre eles os conjuntos do programa Minha Casa Minha Vida, sirvam de hospedagem para árbitros, jornalistas e outros profissionais que trabalharão nesses 2 eventos. O plenário do Senado aprovou um projeto que prorroga em pelo menos 3 anos a data para o fim dos lixões no país. O prazo original, previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, venceu em agosto do ano passado. A matéria seguiu para análise dos deputados federais. A proposta estipula prazos diferentes. Para capitais e municípios de regiões metropolitanas, 31 de julho de 2018. Para municípios de fronteira e os que têm mais de 100 mil habitantes, 31 de julho de 2019. Para cidades de 50 mil a 100 mil habitantes, 31 de julho de 2020. E para municípios com menos de 50 mil habitantes, 31 de julho de 2021. O projeto foi encaminhado pela Comissão do Pacto Federativo, que elaborou uma lista com propostas do interesse de estados e municípios. Agora será analisado pela Câmara dos Deputados. Houve uma negociação quando da votação de medida provisória o ano passado aqui no Senado Federal, em que foi negociado prazos um pouco mais longos para atender a situação específica dos municípios de menor porte, que precisa da formação e constituição de consórcios. Então foi diferente os prazos acordados entre os representantes da CNM e da Frente Nacional de Prefeitos e a Secretaria de Relações Institucionais. Esse acordo foi feito no Senado, mas por um equívoco, esse ano na Câmara, a emenda acordada no Senado, ela foi retirada do texto da medida provisória e, consequentemente, esse esforço que foi feito ao longo do ano passado terminou ficando no limbo. O Senado abriu uma enquete para conhecer a opinião da sociedade sobre proposta de estabelecer em lei regras mais rígidas que garantam melhor governança e transparência às empresas estatais. Você pode responder as perguntas no portal senado.leg.br/datasenado. Participe! Ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Enquanto isso, continue com a nossa programação.